Bom dia, pessoal. Está tudo bem com vocês? Bem, hoje responderei a mais dúvidas dos internautas no quadro Responde e Tira Minha Dúvida. E a primeira dúvida de hoje foi enviada pela Patrícia Lilica. Bem, o questionamento dela é o seguinte: levando em consideração o princípio da vitaliciedade do cargo da magistratura previsto na Constituição, é possível que o juiz sofra alguma punição disciplinar ou seja até demitido por ter espancado a sua esposa? A vitaliciedade prevista no artigo 95, inciso 1 da Constituição Federal de 88, garante aos magistrados a inamovibilidade e a estabilidade no cargo, permitindo a sua destituição apenas por decisão judicial transitada em julgado ou por processo administrativo disciplinar, o PAD, desde que assegure a ampla defesa, né? No contexto de um juiz que comete ato grave como espancar a esposa, é possível sim que ele sofra punições disciplinares, incluindo demissão, apesar da vitaliciedade. As implicações jurídicas e práticas giram em torno da vitaliciedade e suas exceções. A vitaliciedade impede, por exemplo, a remoção ou demissão arbitrária de juízes, mas não é absoluta. Ela visa proteger a independência judicial, não a impunidade. A Constituição e a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN, a Lei Complementar 35 de 79, prevêem que magistrados podem ser punidos por condutas incompatíveis com o cargo, incluindo infrações penais ou administrativas, infrações administrativas graves. A LOMAN, nos artigos 35 a 42 e o Código de Ética da Magistratura, estabelecem deveres éticos e funcionais como manter conduta irrepreensível na vida pública e privada. Espancar a esposa configura violência doméstica, crime previsto na Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, e viola o dever de conduta compatível com a dignidade do cargo. As possíveis punições disciplinares estão previstas no artigo 42 da LOMAN, que são, por exemplo, a advertência, para infrações leves, improvável nesse caso, censura para faltas moderadas, também inadequada para a violência grave, também a remoção compulsória, a transferência para outra comarca, possível em casos menos graves, a disponibilidade, que é o afastamento com vencimentos proporcionais aplicado em infrações graves, mas que não justifiquem demissão, aposentadoria compulsória, é uma sanção grave com proventos proporcionais, usada em casos de conduta incompatível com o cargo, e a demissão, que é a sanção máxima aplicável por infração gravíssima, como crimes dolosos que comprometem a idoneidade do juiz. Um ato de violência doméstica, especialmente se comprovado judicialmente, por exemplo, condenação penal, pode justificar a demissão pois demonstra, melhor dizendo, a conduta incompatível com a moralidade exigida do cargo. A apuração de infrações disciplinares ocorre por meio de um PAD, conduzido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado ou pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, conforme a Resolução 135 de 2011. O PAD garante ampla defesa e contraditório, conforme o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. É um procedimento que pode ser iniciado por denúncia, por exemplo, da vítima ou da OAB, ou
de ofício pelo tribunal ou pelo CNJ, né? A Corregedoria do Tribunal ou CNJ investiga, colhe provas, depoimentos, laudos periciais, sentença penal, né, se houver, e submete o caso a julgamento. Para a demissão, é necessário que o PAD comprove a gravidade da conduta e sua incompatibilidade com o exercício da magistratura. A decisão deve ser aprovada pela maioria absoluta dos seus membros, conforme artigo 93, inciso 10 da Constituição Federal, e pode ser revisada judicialmente. Existem as implicações penais, já que espancar a esposa configura crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Uma condenação penal transitada em julgado pode resultar em, conforme previsto no artigo 92, inciso 1 do Código Penal, pode resultar na perda do cargo público como efeito automático da condenação por crime doloso com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, ou por abuso de poder, o que pode se aplicar dependendo da gravidade das lesões. Mesmo sem condenação penal, a existência de inquérito ou ação penal pode embasar o PAD, já que a esfera administrativa é independente da penal. Como consequências práticas, durante o PAD ou processo penal, o juiz pode ser afastado cautelarmente, sem prejuízo dos vencimentos até a decisão final. Se comprovada a violência, a demissão é viável, especialmente se houver condenação penal ou reiteração de condutas antiéticas. Casos emblemáticos como demissões por corrupção ou abuso de poder julgadas pelo CNJ mostram que a vitaliciedade não impede a destituição em casos graves. A aplicação de sanções, especialmente demissão, reforça a credibilidade do judiciário, demonstrando que não tolera condutas incompatíveis com a função. A ausência de punição, por outro lado, pode gerar desconfiança social e críticas por corporativismo, que é o que mais se escuta por aí, né? A violência doméstica é um tema sensível e a sociedade espera que magistrados como guardiões da justiça mantenham conduta exemplar. A punição de um juiz por tal ato atende ao princípio da moralidade administrativa prevista no artigo 37 da Constituição e a expectativa de combate à violência de gênero. A demissão, embora rara, é um sinal de que a vitaliciedade não é um escudo para infrações graves, mas sua aplicação depende de rigorosa apuração para evitar injustiças. Diante disso, podemos concluir que um juiz que espanca a esposa pode sofrer punições disciplinares, incluindo advertência, censura, remoção, disponibilidade, enfim, aposentadoria compulsória, demissão. Tudo isso dependendo da gravidade do caso, claro. A vitaliciedade não impede a destituição, né, que pode ocorrer via PAD. A segunda pergunta de hoje foi feita pelo Grok AI 2002. Que criatividade. E a sua indagação diz o seguinte: considerando principalmente a Constituição Federal e o regimento interno do Senado Federal, quais podem ser as consequências para os senadores que tiraram fotos com os influenciadores que foram depor na CPI das bets? Olha só, a conduta dos senadores, né, que tiraram essas selfies, né, com os influenciadores durante a CPI das bets, como no caso do senador Cleitinho Azevedo, né, do Republicano de Minas, com
a Virginia Fonseca levanta questionamentos sobre possíveis violações éticas, né, e regimentais, considerando a Constituição Federal e o regimento interno do Senado Federal. Embora a prática de tirar selfies não seja por si só uma infração expressa, ela pode ser enquadrada como quebra de decoro parlamentar, dependendo do contexto e da percepção de sua adequação ao papel de um senador em uma CPI, né? E ter esse tipo de conduta, né? Mas iniciando pela fundamentação jurídica, né? A Constituição Federal, no artigo 55, inciso 2 e 7, né? Ela prevê a perda de mandato de senador por quebra de decoro parlamentar ou por conduta incompatível com a dignidade do cargo. A quebra de decoro não é detalhada na Constituição, mas inclui ações que comprometam a imagem do Senado ou a seriedade de suas funções, especialmente em comissões como CPIs, né, que têm poderes de investigação equiparáveis aos atos judiciais, né? O artigo 58 da Constituição Federal, né, prevê que as CPIs são instrumentos de fiscalização legislativa, exigindo conduta irreparável ou imparcial e séria de seus membros, que devem atuar em conformidade com o interesse público e a finalidade investigativa. O Regimento Interno do Senado Federal, no artigo 101, estabelece que a conduta dos senadores deve ser pautada pelo decoro parlamentar, definido como o respeito às normas éticas e à dignidade da função legislativa. Também o regimento interno, né, exige que suas atividades sejam conduzidas com seriedade, foco na investigação de fatos determinados. Comportamentos que desvirtuam a finalidade da CPI, como a busca por autopromoção, né, por exemplo, podem ser considerados inadequados, né? O regimento interno também do Senado Federal também prevê que a quebra de decoro pode ser apurada pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, com possíveis sanções disciplinares. A Resolução 20 de 93, que institui o Código de Ética do Senado, reforça que os senadores devem agir com probidade, zelo, respeito à imagem do Senado Federal. Os atos que comprometam a imparcialidade ou a seriedade de uma CPI podem ser interpretados como violação ética. A CPI das bets, né, instalada no Senado, investiga a atuação de plataformas de apostas online e a influência de personalidades, né, digitais na promoção de atividades com foco em possíveis crimes financeiros, como estelionato e lavagem de dinheiro, por exemplo. O comportamento dos senadores, né, ao tirar essas fotos, né, com os influenciadores e fazer pedidos pessoais durante as sessões, foi criticado pelo presidente da CPI, né, o senador Dr. Irã, né, do PP de Roraima, que classificou a atitude como tentativa de transformar a sessão em circo. O senador Cleitinho, por exemplo, pediu um vídeo para sua esposa e filha, elogiou a influenciadora e tirou uma selfie com ela, o que gerou ampla repercussão nas redes sociais e críticas por falta de seriedade. As consequências dependem da interpretação da conduta como quebra de decoro ou desvio da finalidade da CPI. As principais possibilidades são advertência ou censura, certo? Conforme artigo 10, parágrafo 1º da Resolução 20 de 93, né, o Código de Ética, prevê advertência verbal ou escrita e censura pública para infrações de leves a moderadas.
Tirar selfies ou fazer pedidos pessoais pode ser considerado comportamento inadequado, mas não necessariamente grave o suficiente para sanções mais severas. A comissão de ética pode aplicar advertência ou censura se entender que a conduta comprometeu a imagem do Senado ou a seriedade da CPI, como sugerido pelas críticas do presidente da comissão e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que classificou a CPI como circense. Essas sanções têm caráter educativo e não implicam perda de mandato, mas podem gerar desgaste político, especialmente em um contexto de alta visibilidade midiática. Bem, também há a possibilidade de suspensão temporária do mandato, conforme artigo 10, parágrafo 2º da Resolução 2093, que prevê a suspensão temporária do exercício do mandato, para infrações mais graves, desde que aprovada por 2/3 dos seus membros. A suspensão seria aplicável se a conduta fosse considerada uma ofensa grave ao decoro, como usar a CPI para autopromoção pessoal, como já mencionado, comprometendo a imparcialidade da investigação. A viralização das selfies e a percepção de desrespeito à função fiscalizadora da CPI podem justificar essa medida, embora seja menos provável devido à natureza isolada do ato. A suspensão gera exposição negativa e pode prejudicar a reputação do senador, mas não resulta em perda definitiva do cargo. Pode gerar a perda também do mandato, nos termos do artigo 55, inciso 2 e 6 da Constituição Federal, que prevê a perda do mandato por quebra de decoro ou conduta incompatível com o cargo, decidida por votação secreta e maioria absoluta do Senado, ou seja, 41 votos. O artigo 10, parágrafo 3º da Resolução 2093 inclui essa sanção para infrações gravíssimas. A perda do mandato, no caso, é improvável, nesse caso das selfies, pois exige condutas de maior gravidade, como corrupção ou crimes comprovados. No entanto, se o comportamento for interpretado como parte de um padrão reiterado de desrespeito às funções da CPI ou abuso de poder, a Comissão de Ética pode recomendar a cassação, sujeita à aprovação do plenário. A cassação é uma medida extrema, com forte impacto público e jurídico, mas raramente é aplicada em casos de infrações éticas isoladas. Cabe também a representação na Comissão de Ética, onde qualquer cidadão, senador ou entidade pode apresentar essa representação à Comissão de Ética do Senado, que avaliará a admissibilidade e conduzirá a investigação. O CNJ ou o Ministério Público também podem ser acionados se houver indícios de infrações penais ou administrativas. A abertura de um processo ético disciplinar pode resultar em sanções dependendo das provas e da gravidade. Mesmo sem punição, a investigação gera desgaste político e pressão pública, especialmente em um caso midiático como a CPI das bets. Também pode ter nenhuma consequência formal, se a conduta for considerada um ato isolado, sem intenção de comprometer a CPI ou a imagem do Senado. A Comissão de Ética pode arquivar eventuais representações.
O senador Cleitinho, por exemplo, pediu desculpas públicas, o que pode atenuar a percepção da gravidade do seu ato. A ausência de previsão explícita no regimento interno do Senado, né, ou no Código de Ética sobre selfies em CPI, dificulta a aplicação de sanções, a menos que a conduta seja enquadrada como quebra de decoro parlamentar, né, imparcialidade ou a seriedade da investigação. Como consequências, podemos afirmar que a viralização das selfies, como a do senador, né, em questão, gerou críticas de colegas, né, e especialistas que apontaram perda de credibilidade da CPI no Senado. E também, né, isso pode afetar a imagem dos senadores envolvidos, especialmente em ano pré-eleitoral. A sociedade e a imprensa, como destacado, né, em análises na mídia, criticaram a falta de impessoalidade dos senadores, reforçando a imagem de um Senado popularizado e menos sério. Isso pode aumentar a pressão por prestação de contas, né? O comportamento dos senadores reflete uma mudança de perfil do Senado, com a entrada de parlamentares menos experientes e mais voltados à visibilidade midiática, como Cleitinho, que tem 2,5 milhões de seguidores nas redes sociais. Embora tirar selfies não seja ilegal, a conduta pode ser vista como incompatível com a imparcialidade e a seriedade exigidas em uma CPI, especialmente em um contexto de investigação de possíveis crimes graves. O Código de Ética enfatiza a necessidade de conduta que preserve a dignidade do cargo em ações que priorizem interesses pessoais ou midiáticos que podem ser interpretadas como desvio ético. Casos de quebra de decoro, como a do Eduardo Cunha na CPI da Petrobras, foi cassado por mentir, né, em 2006, mostram que condutas que comprometem a credibilidade de uma CPI podem ter consequências graves. No entanto, infrações menos graves, como falas inadequadas, por exemplo, né, geralmente resultam em advertências ou até arquivamento. Já o Supremo Tribunal Federal reforça a importância das CPIs como instrumentos de fiscalização e pode interferir se houver abusos de poder ou desrespeito aos direitos dos convocados. Embora o STF não tenha jurisprudência específica sobre selfies, poderia analisar a conduta dos senadores se acionado por mandado de segurança. Juridicamente, os senadores que tiraram selfies com os influenciadores na CPI das bets podem enfrentar consequências como advertência, censura ou, em casos extremos, a suspensão temporária do mandato. A perda do mandato, como já mencionada, é absolutamente improvável, né? Salvo se houver padrão reiterado de abuso. Para evitar sanções, os senadores podem se beneficiar de pedidos de desculpas, como já dito, né? E da ausência de intenção deliberada de comprometer a investigação. Bem, pessoal, hoje ficamos por aqui. Inscrevam-se no nosso canal, curtam, compartilhem, comentem a respeito dos temas abordados do vídeo e outros detalhes relacionados ao vídeo. Enfim, sigam-nos nas redes sociais. Muito obrigado. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.